Bom, eu não sei nem como é que eu tô andando, mas tô andando. Vamos lá, porque eu errei, confundi os dias. Achei que hoje a gente ia no museu arqueológico, mas hoje era pra gente estar aqui. Estamos aqui. Na Acrópolis. E aí então foi uma epopeia, porque tava tendo uma maratona de bicicleta. E uau! Mas nós chegamos. Então, eu vou aos poucos, porque como eu nunca tive aqui, então eu não conheço muito. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos começar. Esse daqui então é um auditório, um Aldeon de Herodes. Acho que é Herodes. E aí, isso aqui é mais novo, esse é de 176 depois de Cristo. Ele é muito legal porque aqui na parte de cima ele tem 76 metros de diâmetro e na parte de baixo aproximadamente uns 29, 26, 25. E aí, olha que coisa mais linda, imagina a acústica que isso daqui não tinha na época, né? Para fazer os shows, né? As apresentações e tudo mais. Certa vez eu tive a oportunidade de entrar em na Turquia, né? Ele era romano e foi muito legal, sabe? Porque eu gritei: João, eu te amo, lá de cima. Então veja aqui as arcadas aqui, né? Elas já são quase que no formato aí românico, né? Quer dizer, lógico, isso aqui é grego, mas as arquiteturas elas iam evoluindo uma a partir da outra. E essa daqui é anterior às arcadas, ou quase que da mesma época que as arcadas romanas, né? Essa aqui é de 176, né? As romanas aí de 40, 50 depois de Cristo, né? Uma coisa magnífica aqui. É todinho feito em mármore e o interessante é que, veja, né? O mármore, ele tem alguns detalhes aqui em amarelo. E aí algumas pessoas podem achar que tá sujo, mas não é. É aquele mármore especial aqui da Grécia, né? E que tem esses filetes dourados e que brilha, né? Conforme bate o sol. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui um brilho, né? Que acho que deve ter um determinado ângulo do sol para que ele brilhe. Complementando, 76 daqui até aqui, 19 ali embaixo e cabia 5.000 pessoas aqui. Ele tem aí, pelo que eu vi, 29, 30 metros de altura. Nossa, devia ser muito emocionante. Imagina ministrar uma aula sobre reação de Maillard aqui dentro. Aí ia ser muito legal. Bom, então agora nós vamos passar por diversos templos, né, de homenagem, de sacrifício e tudo mais. E esse daqui é dedicado a Hermes, Afrodite, Pan e Ninfes. E isso é do século I antes de Cristo. Então, aqui estão as colunas, né? A gente está debaixo de algo protegido, né? Estão as antigas colunas e demais. Olha as colunas ali, olha, tá vendo? Todinho rodeado pelas colunas. E aqui, olha, a gente tem o incrível prazer e honra de ver um mármore de Atenas, um mármore grego, legítimo, com as suas marcas amarelas aqui, olha, coisa linda. Então ele se difere de todos os outros, né, por causa dessas marcas aí. Tudo bem, tem o Carrara, que é branquinho, lindo, maravilhoso, mas esse daqui, ele é autêntico, ele tem a sua impressão digital. Bom, então aqui, veja, Peripatos, né? Ali em cima, então, tá a parte alta, onde fica
os templos, né, a Acrópole, e aqui o Peripatos. O Peripatos, então, significa percurso em grego. Ele circunda, então, toda a parte baixa da onde ficam os templos ali. Então, toda essa parte que está aqui em cima, esse sítio arqueológico, ele é denominado de Acrópole. Então, nos meados do século V antes de Cristo, né, Péricles, ele convenceu Atenas, né, a fazer obras políticas e culturais aqui. Então, isso significava colocar, então, olha que linda. Aonde que ele tá? Tá ali. Tem um avião passando aqui. Então isso significava colocar o centro do poder e da cultura, né, na colina, a 150, 170 metros de altura. Então veja, toda Atenas se espalha por aqui, né? E aqui em cima, então é muito bonito, sabe? Porque dependendo da área que você está em aqui, Atenas, você consegue enxergar toda a Acrópole lá de longe, né? E eles ainda iluminam ela. Então fica muito bacana. Então eles juntaram então a parte política com a parte cultural. E a parte cultural significa os diversos deuses, né, que eram da cultura. Então existe 3 templos principais aqui que ainda estão preservados, que é o Partenon, que é o Erectium e o Templo de Atena ou de Nike, né? Que é onde a gente está indo, né? Estamos tentando chegar lá. Então é um negócio bastante complexo, né? Para quem vem pela primeira vez e sem um guia, na verdade, a gente vai indo, né? Vai descobrindo aos poucos. Opa, que emoção! Não sei se algum dia eu imaginei que eu fosse ter essa emoção e esse conhecimento. Esse daqui então é a entrada para os templos da Acrópole, né? Esse daqui então é a entrada aí de Propileus. Ela foi construída entre 437 a 432 a.C. Então veja aí as colunas dóricas, né? Essas caneluras aqui, elas eram construídas no próprio local, tá? Eles colocavam a coluna e depois vinham os operários para fazer o torneamento. E como o João observou ali, tá vendo as colunas, as vigas são apoiadas então em cima dessas colunas aqui, né? E até hoje a laje é feita desse jeito, né? Então você veja, né? Isso aqui tem 2.500 anos e até hoje nós temos esse tipo de construção. Aqui ainda está preservado, né? Os detalhes do forro, né? Daqui, olha, tem quadrados concêntricos. Então agora, depois que passa então pelo Propileus, a gente chega no pátio, na maior parte, aonde ficam os templos, né? Então ali, Partenon, e é onde nós vamos agora. Olha que coisa magnífica, né? Então aqui a gente tem o Partenon e olha só, olha que coisa incrível, né? Ali, olha, fica o porto de Pireus, né? Da onde saem os navios para cruzeiro e tudo mais, né? Mas olha a visão que eles tinham, né? Aquele lá é o porto, praticamente o porto de Atenas. Então o mar tá logo aqui na frente, ó. Eles tinham a visão aí do mar. Olha daqui de cima, que coisa mais linda. E aqui toda a cidade de Atenas, então, vista aqui de cima. Puxa, que legal, sabe? Quando a gente só vê essa fotografia aqui, sabe? Olha.
que ele está em restauração. Só vê isso, né? As pessoas só mostram isso aqui, mas não mostram a maravilha que é daqui de cima, né? A visão que eles tinham, né? Que o Péricles teve. Porra, vamos construir um negócio lá em cima. Grande Péricles, hein? Olha só, dava para ver tudo aqui, controlar tudo. A chegada, inclusive, de invasores aqui, né? Ali no mar, né? Através do mar. Muito bacana. Ah, sim, e uma coisa muito importante, sabe? Porque aqui em cima o morro não é de calcário, ele é de pedra, veja só. Então, olha que coisa mais linda agora, né? Com o sol incidindo aí, todas as rochas, né? Brilhando, parece água, né? Não, são as rochas que estão brilhando aqui em cima. É muito bacana. Eu não imaginei que a parte de cima aqui ela fosse um monte rochoso. É um monte muito firme aqui. Meus queridos professores André e Lícia, conforme prometido, é com enorme prazer e gratidão que eu estou aqui hoje em Atenas, diante do Partenon, aqui para mostrar as colunas, os capitéis dóricos com as colunas com as caneluras, e ali então, do outro lado, o Erectron, com as suas colunas, também os seus capitéis jônicos, as colunas com as caneluras, e ali as cariátides, que são as colunas que são substituídas então por mulheres, tá? Ele está mostrando então aí as cariátides. Então, agradeço imensamente, porque eu estou aqui com um olhar totalmente diferenciado do que eu teria há 2 anos atrás. Gratidão imensa. Bom, então ele está passando por uma restauração. Eu acho que ele deve passar por restauração a vida inteira, pobre coitado, né? Porque ele já sofreu de tudo aqui. Mas aqui ainda, olha, a gente tem uns frisos, olha, ainda preservados, porque boa parte deles foi levado para o museu lá de Londres, olha. Aqui ainda tem alguma coisa. Nós temos ali uma parte que é o frontão triangular, tá vendo? Ainda restou. Tem um pedacinho ali que está restaurado, mas ainda tem um pedacinho do frontão aqui, porque ele é composto da seguinte forma: são 8 colunas aqui na frente, depois mais 6 ali e 17 aqui na lateral. Isso é o que forma o Partenon. E aqui ele tinha um frontão triangular lindo, magnífico. Ali em cima, olha, as características dos capitéis são dóricos, tá vendo? Olha que lindo como é que eles são feitos. Não é só uma finalização, eu achei que ele fosse mais simples, é nada, é bonitão, só vendo, olha. Então, e aqui então era onde ficava a deusa Atena, né? Que era a patrona da cidade, né? A protetora da cidade. Obviamente ela foi levada embora. Nós, o ano passado, estivemos lá em Nashville, a gente conseguiu ver exatamente essa construção aqui reproduzida lá com a deusa dentro, né? Era uma deusa muito bonita, enorme, né? Mas ela tinha muito ouro e acabou virando algo de posse de todo mundo e também profana, né? Porque inclusive chegou até assim implantar uma igreja aqui dentro, né? Mas enfim, né? Eles vão recuperar isso aqui tudo e vamos nessa. Nós estamos então aqui na parte de cima, né? Aqui, quer ver, aqui na frente fica o Partenon, tá vendo? E a gente consegue então observar Atenas aqui de cima, tá? Então essa parte que está sendo mostrada aqui é a parte mais antiga de Atenas, né? Essa daqui, aonde estão esses pilares aqui, ó, tá vendo?
era o que era conhecido de Ágora Romana Antiga. A Escola de Arqueologia escavou aqui esse lugar em 1930 e aí eles encontraram então todos esses pilares aí, a parede, né, do antigo templo, né, do antigo templo não, né, do antigo edifício que tinha aqui. E ele aqui era o coração político e religioso da antiga Atenas, né? Era conhecido, Ágora significa Praça da República. Então, aqui também antigamente existia o moinho de azeite, que é esse prédio aqui, tá vendo? Esse com 8 faces aqui, e tá tendo uma festa lá, tá vendo? Agora no Ágora. Hoje parece que a cidade tá bastante festiva, sabe? E esse daqui então era o antigo moinho de azeite, né? Que tinha aqui na cidade. Bom, então esse daqui, como eu falei, é o segundo templo, né? O templo de Erechthon. Ele era um deus mítico da Grécia, de Atenas. Então esse templo foi construído em 450 depois de Cristo. É um pouquinho depois do templo do Partenon, do templo de Atenas. E aqui nós temos então os capitéis que demonstram isso, né? São capitéis jônicos, arquitetura típica, aí as caneluras também que foram feitas no local. E o que eles fizeram de diferente aqui é que as colunas, né, dessa parte do templo aqui, eles colocaram imagens femininas, né, para compor as colunas, que são as cariátides. Olha só, elas estão aqui, né? Então lá dentro também tinha os coiros, né, que são as estátuas masculinas que a gente viu lá em Delphi. Eu não sei se está aqui, eu fui até ali e não encontrei, mas existia também. Então aqui esse templo foi bastante restaurado, né? Aquela parte ali de cima ainda tem algumas coisas originais, os capitéis são originais, mas parte ali do frontão é tudo restaurado, né? Aqui a gente tem algumas peças restauradas aí, mas felizmente as cariátides, elas estão todas originais, né? Estão todas bacanas aqui. Só um detalhe que esse templo aqui, então, durante o período do cristianismo que teve aqui até 1457, isso aqui foi transformado numa igreja, né? Na época de Constantino, então, foi transformada numa igreja. E depois os turcos entraram, tomaram conta da Grécia, e aqui foi então considerado uma casa convencional, né? Pelo menos eles não fizeram uma mesquita aqui, né? Porque ia ser difícil construir uma mesquita em cima disso daqui tudo, né? Então o prédio já passou por diversas transformações aí, tanto transformações físicas quanto transformações emocionais, né? Veja que lindo o friso aqui em cima, ele tá ainda preservado, olha, que bonito, todo decorado aí, magnífico. Bom, então o terceiro templo aqui de cima, ele fica aqui ao lado do Propileus, é o templo de Atena Nike. Tá aqui, olha. O templo é um templo pequeno, né? Que ele fica antes de você entrar nos outros templos, né? E esse templo, então, ele tem um friso logo embaixo do frontão aqui, aonde a gente consegue ver, tá vendo? Embaixo desse V aí tem um Deus sentado. Esse Deus perdão, é tanto Deus.
é o deus Poseidon, né? Deus da vitória, deus da guerra. E daí do lado esquerdo tem uma figura em pé. Depois do lado esquerdo tem outra figura sentada. Essa figura é a deusa Nike, né? A deusa da vitória. Está junto com o Poseidon da guerra. Então esse templo era muito importante para eles, né? Porque demonstrava o poderio de Atenas, né? A proteção e o poderio de Atenas. Veja aí que as colunas são colunas jônicas, né? Magnífico essa imagem aqui, viu? Olha, então isso daqui, eu não sei se ele é tão antigo quanto o que a gente viu em Delphi, mas é um sarcófago isso daqui. Infelizmente aqui não está mostrando os desenhos geométricos dele, né? Que foi o início da arte, né? Grega, né? Arte grega arcaica. Mas esse aqui é um sarcófago comum, né? Não está muito enfeitado. Daqui a gente tem uma visão melhor do tempo de Nike. Ou Nice ou Nike, né? Quer dizer, a marca de tênis, a marca esportiva Nike se apropriou então da deusa da vitória, Nice, Nike, para fazer a sua marca, tanto que ela tem um V que simboliza uma asa, que é a da deusa Nike, né? Que ela é uma deusa alada. Então vocês vejam só, né? Isso é a marca Nike de Nice, aqui da Grécia, de Atenas. Olha, tá vendo? Esse leão aqui esculpido, eu acredito que deva ser aí de 700 antes de Cristo, porque ele é menos elaborado, tá vendo? Olha aqui, ó, do que as imagens mais dos anos 500 antes de Cristo, né? Isso aqui é praticamente período arcaico. Aquele ali ainda mais, olha, tá vendo? São imagens relativamente geometrizadas, sem ainda os detalhes cuidadosos de realismo para esculturas. Bom, então aqui eu tô do lado de baixo do aldeão de Herodes Ático. Então ele foi um político e milionário aqui grego, que ele ficou então a serviço do Império Romano. Isso ali por volta de 174 depois de Cristo. E ele acabou construindo então esse anfiteatro para a esposa dele, falecida, em homenagem a ela, chamada de Regina. E ele terminou isso daqui, mas em 267 houve uma invasão aqui dos Hérulos. Hérulos era um povo lá da Escandinávia, e eles acabaram vindo para cá e destruíram com esse negócio aqui, quer dizer, acabaram. A ponto de ninguém mais saber o que tinha acontecido. Ele foi então sendo incorporado, ele acabou sendo incorporado aí nas muralhas, veja lá, olha, tá vendo? Nas muralhas de Atenas, né? E acabou sendo repleto, né? Porque ele é fundo aqui, ó. Ele virou praticamente um lixão ali dentro. E aí ficou totalmente esquecido, a ponto de no século XIX um pesquisador tá passando por aqui e ele olhou e viu aquela parte superior ali, sabe? Ó, com essas coisinhas aqui. Ele achou que era uma ponte,
né? Tamanha a quantidade de entulho que tinha. E aí começaram então as escavações e eles descobriram que era um anfiteatro. Imagine quanto lixo que eles não tiraram daqui de dentro. E aí então em 1957 isso daqui então foi reaberto para espetáculos e hoje ele é algo totalmente funcional aqui, que fica debaixo da Acrópole. Quer ver? Eu vou mostrar, eu vou ali perto. Nossa, veja só que coisa grandiosa, né? Aqui nós temos o palco e ali toda a plateia, veja só. Não, o Partenon não dá pra ver daqui, dá pra ver o Templo de Nike, ó. Tá vendo ali em cima, ó. Olha ele ali, que coisa mais linda. Em todos os detalhes na sua fachada, hein? Então, imagina isso daqui, gente, ficou tudo cheio de lixo, de entulho. Imagina quanta coisa que tiraram daqui para poder revelar, porque os entulhos estavam na altura do final da escadaria aí, a ponto de só aparecer a parte de cima. Nossa, olha, e é uma construção magnífica.